libertação dos pecados. Olá, pessoal, hoje eu vou falar sobre isso, porque isso é uma realidade mesmo, que aconteceu na vida de milhões de pessoas. E todas essas pessoas dão testemunho disso, porque o autor da redenção delas fez isso acontecer, sem dúvida alguma. Então, isso é algo marcante, decisivo, histórico na vida da pessoa. É uma realidade da qual ela quer falar abertamente sobre isso, por experiência própria. Porque antes ela vivia totalmente sendo escrava do pecado. O pecado a seduzia. Ela era insaciável no pecado. Ela gostava do pecado. O pecado a envolvia e a enredava a praticar várias coisas erradas. Além dos pecados, as abominações, as iniquidades, as impiedades. E isso ao longo de muitos anos. Mas um dia o Senhor Jesus libertou essas pessoas dos pecados pelo seu próprio sangue, que lavou essas pessoas, remiu e fez com que aqueles pecados que eram vermelhos, como carmesim, se tornassem brancos como a neve. Isso mostra claramente que a libertação dos pecados é perfeita sim para as pessoas, quando ela é feita dessa forma, por Jesus. Então, isso é maravilhoso. Isso leva a pessoa a não querer mais ter prazer em pecados, em abominações, em iniquidades ou impiedades. A alegria dela não vem dessas coisas. O prazer dela não está mais nisso mais. A consciência dela foi purificada de obras mortas, de obras mortas pecaminosas. Totalmente. Então, a pessoa que passa por esse lavar regenerador feito pelo sangue do Senhor Jesus, essa pessoa agora vive para a santidade, para a santificação, para o inteiro agrado do Senhor Jesus, em seu modo de pensar, de falar e de agir. Em seu corpo, alma e espírito isso acontece. Então, é a melhor mudança que pode acontecer. É uma restauração total. É uma libertação definitiva dos pecados. Para que agora, cada pessoa que passou por isso possa viver em santidade, tanto diante de Deus como diante dos homens, com consciência pura, limpa. Então, isso é profundo demais. Não existe nada que possa fazer isso pelo ser humano, a não ser, é claro, o sangue do Senhor Jesus, que purifica de todo pecado, sem dúvida alguma. Então, as pessoas têm que entender isso hoje, porque existe libertação dos pecados, sim, mas para que isso aconteça, é preciso se arrepender e se converter a Cristo Jesus, sinceramente. Para que assim, essa libertação dos pecados aconteça de forma definitiva, para sempre. Assim, a pessoa não vai ficar mais presa ao pecado. De forma que o pecado ou melhor, de forma que ela de forma que ela continue obedecendo ao pecado. Não, ela não mais vai obedecer aos pecados. O pecado não vai ter domínio sobre ela mais em tempo algum. Vai acabar mesmo, para que ela agora possa viver em Deus e em Cristo Jesus. E possa praticar a santidade.
É assim que acontece. Essa é a realidade de muitas pessoas hoje, que podem testemunhar isso claramente. Porque viveu muito tempo no pecado. Mas agora ela não é mais dominada pelo pecado. Porque agora elas vivem debaixo da graça para sempre. É isso que nós devemos entender. A humanidade precisa entender isso hoje. A humanidade precisa entender essa realidade. E eu vou ler aqui para vocês alguns textos aqui que falam claramente sobre isso. O primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Apocalipse de João, capítulo 1, versículos 4 e 5. Apocalipse de João, capítulo 1, versículos 4 e 5. Está escrito assim, ó. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Então, pelo seu sangue, o Senhor Jesus nos libertou dos nossos pecados. Sem dúvida alguma. Essa libertação dos pecados é definitiva. Nunca mais seremos escravos do pecado. Nunca mais obedeceremos às paixões pecaminosas. Nunca mais seremos insaciáveis no pecado. Isso acabou para sempre. A libertação dos nossos pecados pelo sangue do Senhor Jesus fez isso acontecer. Essa é a realidade na qual estamos vivendo agora, sem dúvida alguma. Então, todas essas pessoas que passaram por isso podem testemunhar, podem falar abertamente. Porque essa verdade aconteceu na vida deles, assim como aconteceu na minha, sem dúvida alguma. E agora temos essa certeza, essa convicção, para falarmos isso, sermos exemplos de pessoas que um dia eram dominadas pelo pecado, mas agora nós passamos pela libertação dos pecados pelo sangue do Senhor Jesus. Isso foi algo decisivo, para que agora possamos falar abertamente, sem medo algum, expressar a nossa realidade que vivemos, libertados do pecado. Então, isso é bom demais para qualquer pessoa. Porque hoje no mundo existem milhões e milhões de pessoas ainda que estão presas ao pecado, obedecendo às suas paixões, praticando muitas coisas erradas pelo mundo afora aí. Se eu for falar aqui, vai demorar muito tempo. Mas vocês já sabem que é assim que acontece. E para essas pessoas, elas precisam ouvir essa palavra. Porque se um dia isso aconteceu com você e comigo, pode acontecer com elas também. Então, isso pode acontecer. Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Agora estamos totalmente libertados dos nossos pecados. Isso é bom, porque agora possamos viver em Deus e em Cristo Jesus, lavados e remidos, purificados de nossa má consciência e vivendo como servos de Deus, limpos, brancos como a neve. É assim que acontece na vida daqueles que foram libertados dos pecados pelo sangue do Senhor Jesus. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na
Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Então, esse texto aqui vai falar bem claramente sobre isso. Já estou assim, ó. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque todas essas pessoas que praticam esses pecados aqui, isso, se elas continuassem vivendo dessa forma até elas morrerem, elas não iriam herdar o reino de Deus. Não iria existir redenção para elas mais. Porque a redenção só pode acontecer na vida daquele que se arrepende mesmo dessas práticas e se converte ao Senhor Jesus. Aí sim começa a libertação dos pecados pelo sangue do Senhor Jesus na vida dessas pessoas. Então o texto continua dizendo aqui, ó. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É assim que acontece, pessoal. Essa é a redenção eficaz, perfeita, operada de forma definitiva na vida dessas pessoas, que eram pessoas que eram impuras, eram pessoas que eram idólatras, adúlteras, efeminados, sodomitas, eram ladrões, eram avarentos, eram bêbados, eram maldizentes, roubadores, eram maldizentes e roubadores também. Mas tudo isso acabou quando elas foram lavadas pelo sangue do Senhor Jesus e libertadas de todos esses pecados. Por isso está escrito aqui, ó. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, é assim que acontece. A libertação dos pecados é dessa forma. E isso já aconteceu com milhares de pessoas ao longo da história. E todas essas pessoas hoje dão testemunho disso. Porque elas passaram por esse lavar regenerador, lavar purificador, em seu corpo, alma e espírito, em seu modo de pensar, de falar e de agir. Tudo foi lavado. Tudo foi santificado. E tudo foi justificado. Isso realmente aconteceu. Então, é bom demais falar sobre isso, com alegria, com prazer, dar testemunho do que o Senhor Jesus fez na vida dessas pessoas. Esse testemunho é a prova real daqueles que passaram por isso. Daqueles que são provas vivas, cartas vivas, vidas transformadas que nasceram de novo. Vidas que agora estão em Cristo Jesus. Por amor do qual elas perderam tudo. E tudo que elas perderam, elas consideram como um refúgio para conseguir Cristo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, essas pessoas agora estão realizadas em Cristo Jesus, estão felizes, elas têm a alegria da salvação, elas têm descanso para suas almas,
elas estão agora buscando e pensando apenas nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O propósito da vida delas é apenas Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus em cada uma dessas pessoas é para elas a esperança da glória. A graça para essas pessoas, a graça do Senhor Jesus para essas pessoas é algo que lhes basta, é algo que lhes é suficiente. Elas não precisam de mais coisa alguma. Elas estão agora vivendo em Cristo Jesus. A preciosidade, a pedra angular que libertou essas pessoas dos seus pecados pelo seu próprio sangue. Isso é maravilhoso. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 11 ao 13. Então está escrito assim, ó. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia! Essa é a realidade que acontece mesmo na vida daqueles que foram libertos dos seus pecados pelo sangue do Senhor Jesus. É assim que eles vivem. Eles agora não estão mais obedecendo às paixões pecaminosas, mas agora eles estão entregando os membros do seu corpo a Deus, para que assim eles sejam instrumentos de justiça todos os dias. Então, essa é a realidade, pessoal. É assim que Deus faz. É assim que foi feito, sem dúvida alguma. Então, o que as pessoas precisam hoje elas precisam hoje dessa libertação, que só acontece pelo sangue do Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus. Então, a humanidade hoje está caída, digamos assim, está sendo escrava do pecado, porque a maioria da humanidade hoje ainda não passou pela libertação dos pecados pelo sangue do Senhor Jesus. Porque muitos não querem, porque já estão há muito tempo vivendo sob a escravidão do pecado, que afeta elas de forma negativa. Então, isso é ruim. Mas, apesar disso tudo, elas ainda têm oportunidade, elas ainda têm chance, elas ainda podem se arrepender e se converter a Cristo Jesus, para que assim todas essas pessoas possam, pelo sangue do Senhor Jesus, serem libertadas dos seus pecados hoje, de forma definitiva. Essa é a redenção. A redenção da humanidade está em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o autor da redenção de todo aquele que crê. Essa é a verdade. Então, eu espero que a humanidade hoje queira receber a libertação dos seus pecados, queira receber essa redenção, queira herdar o reino de Deus. Isso está ao alcance de todos. A salvação pela graça está ao alcance de todos. A graça
ela opera dessa forma, educando a pessoa na justiça para que ela possa renegar as paixões mundanas, as paixões pecaminosas. Então, eu espero que a humanidade hoje entenda isso, para que assim a humanidade possa ter a redenção em Cristo Jesus. É isso que eu espero que aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.